E aí, galera, tudo bem? Voltando novamente aí a tratar do tema procedimentos. Eu que dei uma parada aí, fizemos a última aula, eu havia parado nos 15 minutos aí de gravação. Eu havia mencionado sobre os procedimentos especiais e havia parado na parte no que tange aos procedimentos especiais, eu havia falado das ações em face dos funcionários públicos e havia também mencionado alguns artigos. E agora eu vou gravar mais 15 minutos de aula para dar continuidade. Peço desculpas e venha a vocês, a todos, porque infelizmente depois da gravação da aula eu adoeci, peguei uma virose e aí infelizmente não deu para gravar no dia seguinte o conteúdo. Mas agora nós estamos voltando e eu vou passar para vocês aqui, vou terminar o conteúdo acerca de procedimentos especiais, ok? Depois da vinheta, galera, não custa nada, lembrando mais uma vez aí de dar um joinha se você gostou. Antes de assistir o vídeo, é a maneira de contribuir aqui com o nobre e humilde professor. Essa aula é gratuita, vocês não estão pagando nada. Se puder ajudar o canal, é a retribuição que você vai dar para comigo, ok? Caso vocês não gostem, no final vocês podem dar o dislike. Mas se puder, por gentileza, antes de começar a assistir o vídeo, a aula, dá um like para poder prestigiar o professor. Se gostou da aula no final, compartilhe esse vídeo com um amigo, uma amiga, um colega, encaminha. Se inscreve no canal. Você vai ver logo que aqui no vídeo, no lado abaixo do vídeo aqui, você vai ver. No lado esquerdo do vídeo, de frente para mim, e para vocês é no lado direito, vocês vão perceber que tem ali inscreva-se no canal, adicione o canal em vermelho, naquela setinha do YouTube. Você clica ali, você se inscreve no meu canal para poder impulsionar e me ajudar, ok? Sem mais delongas, vamos à vinheta. Vamos lá, procedimentos. Bom, o procedimento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, eles são regulados pelos artigos, salvo engano, o artigo 513 ao 518 do CPP, galera. É muito importante você ler os artigos 513 ao 518. Mas ainda em ordem de importância, vamos dar continuidade, tá? Eu vou destacar para vocês agora o quinto procedimento especial. O procedimento dos crimes contra a honra. Esses são regulados nos artigos 519 ao 523, também do Código de Processo Penal. Tranquilo? Agora eu vou fazer uma observação sobre o último procedimento especial. Observe agora, muita atenção. Nós temos ainda um procedimento especial dos crimes contra a propriedade imaterial que deixam vestígios. Entendeu? Eu vou destacar para vocês agora esse procedimento, para que vocês fiquem atentos. Repetindo, fala o óbvio necessário. São crimes contra a propriedade imaterial, mas que deixam vestígios. E são crimes regulados nos artigos 524 ao 530 em 530I, ou seja, do 524 ao 530I de igreja do Código de Processo Penal. Muito cuidado. Falar de procedimento comum com a tripartição de rito ordinário, sumário e sumaríssimo é senso comum. Isso é basilar. Agora, quando a gente fala de procedimento especial, normalmente todo mundo volta os olhos para o júri e no máximo para o procedimento especial da Lei de Drogas, a 11.343. Mas nós não podemos esquecer que o procedimento especial também existe nas ações originárias de tribunal, os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, que são afiançáveis, e os crimes também contra a honra. E os crimes contra a propriedade imaterial que deixam vestígios. E isso despenca em prova. Foi mal. O microfone está caindo aqui. Bom, mas vamos dar seguimento. É um desafio
sobre esses procedimentos criminais que despencam nos editais. Agora, ainda em minhas considerações iniciais, vem uma pergunta. Vou responder a pergunta. Perfeito? Eu fiz a pergunta. Olha só. Se o procedimento comum, ele pode assumir o rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo, como é que eu vou saber qual o critério adotado para a assunção do rito no procedimento comum? Como é que a gente vai saber que o rito é ordinário, sumário ou sumaríssimo? Nós abandonamos em 2008 um critério qualitativo para a assunção do rito e optamos por um critério quantitativo. Hoje, o que interessa na definição do rito é a quantidade de pena. Por isso, preste atenção. Olhe só o que eu vou destacar para você, ainda nas minhas considerações iniciais. Coloque assim mais ou menos. Escolha do rito no procedimento comum. Escolha do rito no procedimento comum. Matéria regulada no artigo 394, parágrafo 1º do CPP, Código de Processo Penal. E o que é que nós vamos fazer agora, até para mudar a sua percepção visual? Eu vou construir uma tabela para que você precise dominar nos concursos mais complexos essa mudança de paradigma, essa mudança de referência. Preste atenção. Vamos lá. Eu vou tentar abrir o entendimento, abrir a cabeça não porque está errado, abrir o entendimento de vocês, concatenando as ideias no que tange aos procedimentos. Eu já falei desde o início que rito é uma palavra em latim que significa, traduzindo para o português, em ritmo, ok? Preste atenção. Eu vou bifurcar a informação sobre a escolha dos ritos. Perfeito? Vamos lá. Bom, pense comigo sobre a escolha do rito. Quais os ritos que nos interessa agora destacar? Veja se faz sentido. Você vai se deparar num concurso com um rito ordinário. Primeiro ponto. Tranquilo. Você vai se deparar com o rito sumário e também vai se deparar com o rito sumaríssimo. Perfeito. Até aí tranquilo. Estão comigo? Vamos lá. Agora, qual é a minha maior preocupação? É analisarmos a ideia antes da reforma, certo? E também eu vou lhe mostrar um parâmetro após a reforma, para daí facilitar o entendimento. Beleza? Vamos lá. Ó, saber isso é fundamental. Nos concursos melhor elaborados, certamente nós teremos aí um grande atalho interpretativo. Vamos trabalhar concatenando as ideias antes da reforma do Código. Antes da reforma do artigo 394. O rito ordinário era aplicado para que tipo de crime, Lisboa? Para crime apenado com pena de reclusão, era o que interessava. O que interessa é o aspecto qualitativo da pena, certo? Na época, antes da reforma. Era aplicado o ordinário para os crimes apenados com reclusão. Isso mudou. Hoje, não interessa mais o aspecto qualitativo. O que interessa é o aspecto quantitativo. Eu aplico o ordinário hoje a crime com pena máxima igual ou superior a 4 anos. E fim de papo. Se o crime tem pena igual ou maior que 4 anos, o crime será aplicado o ordinário. E Zé finir.
E qual a referência hoje? Reflita comigo. Pena máxima igual ou superior a 4 anos. Eu sei que falar o óbvio é necessário, mas a gente sai do aspecto qualitativo e vamos para o aspecto quantitativo. Antes da reforma, o sumário, o rito sumário, era para quem respondia a crime com pena de detenção. Era a filosofia do rito sumário. Se o crime fosse apenado com detenção, ele seria sumário. E hoje a coisa mudou. Hoje o sumário ele é aplicado para os crimes com pena máxima menor que 4 anos. Se a pena máxima é menor do que 4, nós iremos adotar o rito sumário. Entendeu agora perfeitamente? Pronto. Se a pena máxima ela for menor do que 4 anos, será aplicado o rito sumário. Pronto. Aí restou o rito sumaríssimo, que antes e depois da reforma não foi alterado. O rito sumaríssimo adota um critério híbrido. Por quê? Porque o rito sumaríssimo é aplicado para crimes com pena máxima de até 2 anos e, além deles, ele é aplicado também para as contravenções penais. Crimes com pena máxima de até 2 anos e contravenções penais, pouco importa a quantidade de pena para a contravenção penal. Se ligue, fique esperto, para você não escorregar na prova. Entendeu agora? Crime de contravenção penal com pena maior que 4 anos vai por rito sumaríssimo e Zé Fini. Cuidado. Cuidado para o legislador não lhe pegar na prova. Antes e depois da reforma, nada mudou. Apenas o rito ordinário e o rito sumário. Mas o sumaríssimo continua da mesma maneira. Vamos lá? Crimes com pena máxima de até 2 anos, o rito será sumaríssimo. Perfeito? Perfeito, Lisboa. Agora, também as contravenções penais, elas vão se adaptar independentemente da quantidade de pena da contravenção, ela permanecerá no rito sumaríssimo. Esse é o parâmetro. Esta é a regra. Esse é o entendimento. Para que você fixe, basta lembrar, se o rito é sumaríssimo, nada mudou. Mudou para o rito ordinário e o rito sumário. O critério agora não é qualitativo, é quantitativo para os dois ritos. Ordinário e sumário. Sumaríssimo, nada mudou. Ficou para os crimes com penas de até 2 anos e as contravenções penais, independentemente da quantidade de pena. Eu sei que falar o óbvio é necessário, mas vamos lá. Será que eu preciso dar um freio agora no rito sumário? Não copia, não. O sumário, ele é aplicado a crimes com pena máxima menor que 4 anos, todavia maior do que 2 anos, para poder não se sobrepor com o rito sumaríssimo. Agora eu tenho que frear o rito sumário? E agora me responda, por que a lei não freou? Nós precisaremos fazer o quê? E por que não precisaremos fazer nada? Presta atenção. Meus amigos, existem algumas situações onde um determinado crime não terá como tramitar no juizado por algum impedimento legal. E aí nós iremos lançar ele no rito sumário. Você quer ver? Observe, preste atenção. Não copia nada. Não existe citação por edital no juizado especial. E se o denunciado no juizado não for encontrado para ser citado pessoalmente, como não tem citação por edital no juizado, eu retiro o feito do juizado especial e vou remetê-lo para o rito sumário.
Quer ver um outro exemplo importante? Você, futuro promotor de justiça ou promotora atuando no juizado especial, a denúncia oferecida no juizado, ela tem que ser ofertada oralmente. Quando o titular da ação ajuiza a demanda no juizado, ele faz na audiência preliminar oralmente. E você, promotor, promotora, pode entender que o fato é complexo e você não tem condição de oferecer a inicial oralmente. E o que é que você faz então, juiz, excelência? Diante da complexidade do fato, do caso, requeiro a saída dos autos do juizado e vou remetê-lo para seguir o rito sumário. Porque no rito sumário, nós estaremos autorizados a oferecer a denúncia por escrito. Então, aquelas situações onde, por previsão legal, a infração penal não segue lá no juizado, ela sai do juizado e você vai fazer com que ela tramite no rito sumário. Parafrasear Nelson Umbria, o rito sumário é um soldado de reserva do rito sumaríssimo. A gente lança no rito sumário aquelas infrações penais que, por algum impedimento legal, elas não podem tramitar no juizado. Esse é o macete. Ficou claro? Esse é o macete. Esse é o entendimento acerca da escolha do rito. Agora, olha a primeira observação que eu vou fazer para vocês. Vamos lá. Vamos trabalhar. O rito sumário, preste atenção, funciona como soldado de reserva. Quer anotar? Anote. Ele serve como soldado de reserva do rito sumaríssimo. Beleza, até aí tranquilo. Logo, peraí, rapidinho. Bom, ele serve como soldado de reserva. Quiser anotar, anote. Agora nós vamos lançá-lo para o rito sumário, infrações de menor potencial ofensivo. Anote, quiser anotar, anote. Infrações de menor potencial ofensivo que não tem como tramitar no juizado especial criminal. Ok? Tranquilo, até aí tá ótimo. Agora eu vou apontar os dois exemplos para você. Importantíssimo em concurso. Duas situações verdadeiramente de concurso. Magistratura, inclusive magistratura de São Paulo, magistratura, concurso passado. Olha só. Por não existir citação por edital no juizado especial, seja criminal ou cível, ou quando a complexidade do fato, da matéria, impede a oferta oral da inicial no juizado especial por parte do Ministério Público. Perfeito? Não tem citação por edital no juizado. E agora, se o sujeito não é localizado para ser citado pessoalmente, nós vamos remetê-lo para o sumário. O rito será o sumário. Se o promotor e a promotora, você futuramente entender que não tem, que há complexidade, que não tem condição, você vai requerer ao juiz a saída do feito do juizado para que ele vá para o rito sumário. Essa é a primeira observação. Perfeito? Ficou claro? Vocês estão comigo? Deu para entender? Vamos lá, vamos filtrar a situação no próximo bloco. Vou parar porque já dá mais de 15 minutos aqui. E aí, na próxima aula, mais 15 minutos de procedimentos relacionados ao direito processual penal. Um abraço, não esqueça de dar um like se você gostou do vídeo.